Quero saudar os irmãos, especialmente aos jovens, com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a essa aula de jovens, uma aula que tem sido importante para as nossas vidas, principalmente para a vida dos jovens. E o nosso assunto hoje vai ser sobre a família dentro do projeto original de Deus, ou seja, dentro do projeto inicial. Os irmãos vão ver durante essa aula que a família sempre esteve envolvida no projeto de salvação, naquilo que é a vontade da operação de Deus nos nossos lares. E para dar início a essa aula, nós vamos ler um texto da palavra que está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. E diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo um jovem, e dando algumas orientações do Senhor a esse jovem, ao jovem Timóteo. E nessa aula, meus irmãos, nós vamos mostrar para os jovens como a família é importante, como é importante nós entendermos que a nossa vida espiritual também está ligada à nossa família e o culto também está dentro do nosso lar. Nós vamos ver como Deus opera maravilhosamente nas famílias. E para dar início, a nossa introdução é a família no projeto original de Deus. Os irmãos vão reparar que antes de existir templo, antes de existir um povo, Deus estabeleceu a primeira família. Quando Deus cria Adão, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ele cria ali Eva. E a palavra diz que no final do dia, Deus descia para falar com Adão e para falar com Eva. Ali estava o primeiro relacionamento de Deus com o homem, com a família, Adão e Eva juntos. E ali Deus estabelece dois pilares da nossa vida espiritual. O primeiro deles é o relacionamento nosso com o Senhor. Deus, ele quer se relacionar conosco, Deus quer falar conosco, Deus quer ouvir as nossas orações, mas também quer atender a nossa necessidade. Este é um dos pilares. O segundo pilar foi Deus quem criou. Não é um projeto social, família, é um projeto de Deus. E é outro pilar da operação de Deus, que é a nossa família. Por isso, irmãos, vão ver que durante o decorrer de toda a história, tudo aquilo que está relatado na palavra, há muitos momentos que o Senhor vai direcionar toda a bênção para a família. E aí nós vamos ver, por exemplo, no Velho Testamento, nós temos, além de outros, separamos 3 exemplos para os irmãos. A família de Noé, a família de Abraão e a família de José. Os irmãos vão reparar que na família de Noé, quando Deus manda construir a arca, ali Deus manda anunciar que haveria o dilúvio para todas as gentes. Mas Deus fala com Noé, fala assim, olha, Noé, essa arca, você vai colocar a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Ou seja, a arca ali, para Noé, era a salvação não só dele, mas também de toda a família de Noé. Deus já tinha estabelecido isso. Havia uma pregação para todas as outras pessoas? Havia. E aqueles que aceitassem também estariam na arca. Mas as pessoas não deram crédito. Mas a família de Noé foi salva porque o projeto de Deus para a família é um projeto celestial, um projeto que vem da eternidade. E ali houve a preservação da família. Por exemplo, na vida de Abraão, Deus separa Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um local onde eu te mostrarei. E ali vai se desdobrar uma história maravilhosa que vai surgir daquela família de Abraão uma promessa do filho Isaac, e de Isaac surgiria todo o povo de Israel. Então Deus falou assim, olha, eu vou abençoar a sua família, Abraão, e da sua família eu vou fazer um povo grandioso. Mas o mais interessante aqui é que quando Deus fala que vai abençoar a família de Abraão, Deus também fala assim, olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, porque através da família de Abraão surgiria o povo de Israel, que posteriormente viria Jesus, que iria remir toda a nossa vida, e ali está bendito todas as famílias da terra, através da vida de Abraão, Deus também nos alcançou. Nós vamos ver, por exemplo, José. José foi levado ao Egito, ainda jovem, e ali ele teve uma vida no Egito, teve todo um desenrolar da história de José. Mas o interessante é que os irmãos vão ver que, através da vida de José, Deus abençoou a sua família. A família de José estava ainda em Canaã, seus irmãos, seu pai, sua mãe, ainda estava em Canaã, na terra de Canaã, mas ali havia fome e o Senhor deu sabedoria a José
José então fez aquilo que nós conhecemos na palavra, durante 7 anos recolheu material para os 7 anos de fome, e aí ali toda a família de José foi salva da fome. Por quê? Porque Deus abençoou a família de José através dele, através de José. E aqui tem um ensinamento interessante, ó. José ali foi para o Egito jovem, Deus salvou uma família inteira através de um jovem fiel. Você na sua casa, às vezes é você sozinho, mas saiba que Deus vai abençoar a sua família. Deus vai sustentar, Deus vai prover, porque o nosso Deus, ele quer abençoar as nossas famílias, né? E aí é importante nós entendermos isso, que a família faz parte do projeto de salvação. Mas e no Novo Testamento, ou seja, no ministério de Jesus? Jesus continuou operando também nas famílias? Sim, os irmãos vão reparar que o primeiro milagre de Jesus, por exemplo, já foi num casamento, mostrando ali que Deus estava operando uma bênção para a família também. Ali foi um casamento, faltou o vinho, e ali tem uma história profética entre Jesus e a igreja, né? E a operação do Espírito, mas mostrando também que Deus iria operar nas famílias. Durante o seu ministério, ele teve um relacionamento muito interessante com a família de Lázaro, onde ele ressuscitou Lázaro, e ali foi uma bênção para a família. A família de Jairo também, onde ele ressuscita a filha de Jairo. E aqui o interessante é que a restauração da vida da filha de Jairo não foi uma bênção só para ela, mas foi uma restauração de uma família que ali estava perdendo um ente querido, mas através de pedido de Jairo, o Senhor foi lá, ressuscitou a filha de Jairo e abençoou aquela família. Meus irmãos, novamente, nós não nos cansamos de falar, a nossa família faz parte do projeto de salvação e é um alvo do Senhor para a bênção na nossa vida. E no Novo Testamento, a obra do Senhor continua da mesma maneira. Por exemplo, Deus salvou a família de Cornélio, quando Pedro vai lá e prega para ele. Pedro tem um sonho, uma visão, na verdade, né? E ele vai lá e prega para os gentios. A Cornélio e a sua família foi salvo. Paulo, depois é enviado a Filipos, ali ele é preso, e durante a sua prisão, Deus move os alicerces ali e salva o carcereiro, mas também a família do carcereiro. Os irmãos vão ver que depois ali Paulo vai na casa do carcereiro e a família deles é salva. E mostrando ali que Deus envia aqueles que são servos para operar uma bênção na vida das nossas famílias. Timóteo, que nós lemos o texto, né? O senhor Paulo fala através da palavra, Paulo mostra que a fé que estava em Timóteo era uma herança familiar, porque ele fala o seguinte, a fé que habitou primeiro na sua avó Lóide e depois na sua mãe Eunice, também habita em você, Timóteo. Meus irmãos, a herança do Senhor para nós é uma herança de fé e uma herança onde Deus vai operar nos nossos lares. E aí eu volto a falar com os jovens, às vezes o jovem ele tem o seu lar dividido, ou o lar ainda está incompleto, ou mesmo um lar que ainda nem ouviu falar do Senhor, mas você estando lá como um fiel, Deus vai operar na sua família, Deus vai operar salvação, Deus vai prover todas as coisas. E o que nós podemos aprender com esses exemplos da palavra? Nós vamos aprender o seguinte, que, primeiro, Deus abençoa a família onde existe um servo fiel. Onde existe um servo fiel, Deus ele dá a bênção. Ele dá a provisão para o lar, não deixa nada faltar. Onde existe um servo ali, Deus abençoa o lar, a família. E no momento certo, Deus ele salva aquela família. Outra coisa que podemos aprender com esses exemplos, olha, uma família pode ser alcançada pela ação de Deus através de um só. Um só, Deus pode alcançar ali. Mas é claro que nós precisamos entender que Deus ele tem o tempo para operar. Muitas vezes nós queremos que o Senhor opere salvação hoje nos nossos lares. Às vezes um pai, um irmão, uma irmã, uma mãe. Deus, não, tem que operar hoje. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas quando nós entramos no tempo de Deus, nós entendemos que Deus opera no momento exato, no momento certo. Deus opera maravilhosamente. Outro aspecto que nós podemos entender com esses exemplos, o nosso lar é uma extensão da igreja. Nós, o nosso testemunho, nós vamos ao culto, glorificamos o Senhor, mas o nosso testemunho e a nossa vida de servo também deve ser levado para dentro dos nossos lares. Naquilo que vemos, naquilo que assistimos, às vezes nas séries, nos filmes, naquilo que nós vemos na internet, nós temos que lembrar que Deus, nós somos um templo do Espírito Santo e Deus quer o nosso louvor, não só no momento daquele culto, mas a nossa vida tem que ser um louvor de adoração ao Senhor.
E se você levar esse testemunho para dentro do seu lar, sendo um servo fiel, Deus vai operar maravilhosamente, Deus vai salvar a sua família. E o lar dividido? Como que Deus opera dentro do lar dividido? A primeira coisa, nós temos que entender que o nosso comportamento, o nosso testemunho vai influenciar de forma direta a operação de Deus no nosso lar. E o nosso testemunho tem que ser pelo um comportamento equilibrado, tendo respeito aos nossos pais, mesmo aqueles que não são servos, mas temos que respeitar os nossos pais. A paciência de esperar no Senhor. A oração é fundamental, meus irmãos. A oração na vida do servo é fundamental. Ore ao Senhor, tire momentos de oração no seu lar, tire momentos de leitura à palavra. Através desse ato, Deus pode operar salvação. Ser constante na fé. Nós não podemos ser inconstantes. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou tão bem assim, amanhã já piorou. Não. A vida do servo é uma vida de constante fé, porque a fé, ela é, na nossa vida, um marco que é estabelecido por Deus e é inabalável, porque está firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Os frutos do Espírito, temos que lembrar que nós temos os frutos do Espírito e esses frutos eles têm que estar latentes na nossa vida, mostrando que nós somos pacientes, equilibrados, longânimos, somos temperantes, ou seja, precisamos ter temperança, saber que tudo se resolve no tempo do nosso Deus. E nós vamos saber que Deus pode operar maravilhosamente. Mas o principal de tudo é oração. Orar e buscar o Senhor. Às vezes é melhor falar de Jesus, em vez de falar de Jesus para o pecador, é melhor falar do pecador para Jesus. Orar e buscar uma bênção. Falar, Senhor, opera a salvação na minha família, opera a salvação no meu lar, meu pai, minha mãe, irmãos, entes queridos. E no momento certo, Deus vai operar salvação nos lares. E qual a conclusão que nós tiramos disso? Olha, o seu lar pode ser alcançado pela ação de Deus através da sua vida. Deus, ele faz de você um vaso de bênção. E se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai operar no seu lar. E é isso que nós vemos nesses exemplos que vimos com Noé, Abraão, as famílias de Cornélio, do carcereiro. Eles tiveram uma experiência com Deus e Deus salvou a sua família também. Deus estendeu a bênção para o lar. Por isso que o Senhor falou, através da vida de Paulo, né? O Senhor fala com o carcereiro, crê somente, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que Ele vai salvar a sua casa, a sua família. O tempo é de Deus. Até conhecemos uma experiência de uma irmã que orava pelo seu pai, pela salvação do seu pai. O seu pai foi salvo com 101 anos. Aos 102 se batizou e aos 103 ele partiu para o Senhor. Deus tem o tempo dele para operar. Saiba que na operação de Deus há vitória. Às vezes nós somos ansiosos, isso é natural da nossa vida, mas nós temos que descansar no Senhor. Saber que a mão de Deus está estendida sobre a nossa família e no momento certo Deus vai operar salvação. Enquanto isso, vamos orar, vamos buscar e dar o nosso testemunho de saber que o nosso lar é uma extensão da igreja. Ou seja, aquilo que eu faço na igreja, a glorificação, o louvor, a adoração, também está dentro do nosso lar. E não só do nosso lar, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, em tudo nós temos que glorificar o nome do Senhor. Então, aqui vai um conselho para os jovens. Tire momentos de oração no seu lar, momentos de leitura da palavra, momentos de ouvir o louvor, porque através do louvor também Deus salva, a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, glorifique o Senhor, porque na hora certa a mão de Deus se estenderá e a salvação virá para o seu lar e para a sua família. E muito mais, o Senhor também vai abençoar a constituição do seu lar. A sua esposa ou seu esposo, Deus vai abençoar maravilhosamente. Vamos deixar essa palavra para os nossos irmãos. Confia no Senhor, que Deus vai operar na sua vida e na sua família. A paz do Senhor a todos os jovens.